A gente vai trazer aqui agora um quadro mostrando como que está a Petrobras em relação às outras petrolíferas do mundo. Então, o Kleber até estava falando que as ações fecharam com uma queda de quase 3%, foi visto como uma queda, como um comportamento neutro das ações, porque ontem teve um ajuste relacionado a dividendos, então é como se praticamente as ações não estivessem caindo. O mercado está achando que o estatuto da Petrobras protege bem a empresa e é, de novo, mais um morde-a-sopra do governo trocando o presidente, mas não deve mudar a política de preços. Ainda assim, qual que é o quadro que a gente tem? Uma empresa muito afetada politicamente. Então, todas as petrolíferas, elas estão com um desempenho bom no ano por causa da alta do petróleo, elas se beneficiam da alta do petróleo, mas o que são esses números aqui? Eles mostram a relação entre EV e EBITDA, ou seja, entre o preço das ações e a geração de caixa dessas empresas. E o que a gente tem? Que a Chevron, por exemplo, tem uma relação entre EV e EBITDA de 6,8 vezes, ou seja, a geração de caixa da empresa está bem distante do preço. Já no caso da Petrobras, ela tem a menor relação entre EV e EBITDA, ou seja, o preço da Petrobras está bem pertinho da geração de caixa dela. Isso mostra que a Petrobras é a empresa que é mais descontada, como diz o mercado, entre todos os seus pares, entre as grandes petrolíferas do mundo, ou seja, o efeito político pesa muito sobre a Petrobras. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o João Lorenzi, que é o nosso convidado de hoje aqui no CNN Money, analista de commodities da gestora Incor. Lorenzi, obrigada pela sua participação aqui no Money, por acordar cedinho com a gente. Obrigado a vocês, pessoal. Primeira pergunta, expliquei certo, EV/EBITDA, é isso? Ações da Petrobras estão descontadas? Explica um pouco pra gente esses números. Explicou exatamente. Quanto mais baixo esse número, mais barata está a ação da empresa, basicamente. Porque você vê o EBITDA como uma possibilidade de geração de caixa da empresa. Então, como se a empresa se pagasse, digamos assim, hoje a Petrobras em 2 ou 3 anos, por tudo que ela vale no mercado. O que é bem pouco tempo. Só para complementar, você já tinha falado, você que levantou até esses dados anteriormente com a gente, Lorenzi, você já tinha falado que isso é efeito da questão política, né? Percepção de risco, né, Lorenzo? Exatamente. Se você for pegar o histórico da Petrobras, é interessante você olhar. Antes de ter todo esse barulho político há uns anos atrás, a Petrobras costumava ficar lá 5 vezes e meia. Hoje, se você for pegar, ela está bem próximo de 2 vezes e meia. Então, esse número, ele teve um desconto muito grande por causa de barulho político que foi se acumulando ao longo desse tempo inteiro. Ô, João, qual é a perspectiva daqui para frente com relação à Petrobras? O mercado tem que ter uma ação pragmática, porque, afinal de contas, tem ação da Petrobras na sua carteira e precisa fazer essa administração. Essa percepção de instabilidade na Petrobras, o receio de que isso realmente alcance mudanças no estatuto, as ações ainda não mostram esse medo? Ainda está preservada essa percepção? Não mostram esse medo. Sempre que tem alguma coisa na Petrobras, o que acontece? No começo a ação caiu muito, né? Que foi quando teve a demissão inicial, que foi do Roberto Castelo Branco, teve aquele dia que caiu 20%. Aí agora, quando tem essas demissões, de presidente ainda, o mercado olha, fica com um pouco de preocupação, mas não tem nenhuma mudança efetiva, porque já trocou 3 vezes e não mudou nada a política de preço. O que o mercado vai ficar preocupado? Se houver mudança no estatuto, como você falou. E o que pode indicar isso para a gente como ação pragmática? Ou uma troca relevante do conselho, porque o conselho ele vai chancelar a política de preços, ou uma troca relevante na diretoria, porque a diretoria vai fazer o design ali da política de preços. Então, qualquer mudança nesses 2 quadros, o mercado vai começar a olhar com mais preocupação. Só a mudança do CEO, até hoje, não teve um efeito prático de mudança de política de preços, até pelo que os CEOs até hoje foram alinhados com o que é praticado na empresa, né? Apesar das mudanças.